percebo que hoje a nossa casa está vazia e ele justificar esse fato um pouquinho menos de gente, uma situação interessante. Na verdade, hoje é o dia do trabalhador, né? E é o dia que o trabalhador tem direito ao repouso. Isso me deixa muito contente, né, doutor, de saber que, como a gente tem aqui aproximadamente 20% dos que comparecem, os outros 80% tiraram o dia de repouso, porque são trabalhadores extenuados, cansados, que tiveram esse dia de repouso para poder descansar, né? Não concorda? Sim, né? Olha, o tema que a gente vai falar hoje é aqui bastante complexo, viu? E aí eu coloquei ali embaixo uma brincadeirinha. A gente vai falar de saúde e a pergunta que aqui me cabe é essa aqui, ó. Será que nós somos um quadrado? Vamos partir do seguinte princípio, povo. Nos primórdios do nosso caminho dentro dos reinos da criação divina, a gente sabe que o princípio inteligente, que hoje nós chamamos aqui, em nós hominídeos, né, nessa nossa condição de raça desenvolvida, nós viemos transitando lá desde as primeiras mônadas, passando pelo mineral. Oi? Mais longe? Aqui tá bom? Assim, tipo assim. Ela disse que tá tendo um problema de eco ali, né, pra você, né? Dá pra ouvir aí. Tá dando pra ouvir lá atrás? Estela, tá vendo lá? Legal? Tá. Obrigada. Então tá. Hoje dá pra fazer aqui, né? No Maracanã não dá pra fazer isso, porque tem muita gente, eu tenho que falar com o microfone perto, né? No Maracanã, quando eu vou ao Maracanã fazer palestra espírita. Então, é assim, a situação é assim. Como é que a gente começou? Como é que o ser humano começou? Tinha aquele lá no tempo da Grécia, lá no tempo um pouco anterior da Atlântida, o pessoal ficava sentado, olhava lá, passava o sol, aí ele dizia assim, interessante, aquela bola vermelha, ela começa lá, passa aqui, então ela roda, né? Ela roda em torno da Terra, né? Aquela coisa linda, que faz calor, né? De dia, aquele calorão. Então aquele negócio roda em torno da Terra, né, tia? Que maravilha! O tempo foi passando, aí um outro hominídeo chegou e disse assim, não é possível, esse negócio não está legal. Se tudo roda de um lado para o outro, então será que todas as estrelas também rodam em torno da Terra? Mas se esse Sol que está aqui, quando chega numa época do ano, ele vai para lá para o outro lado, então será que não é o contrário? E por que ele roda todo dia e se ele muda de lugar? Enfim, essas interrogações aconteceram. Até que um desses hominídeos falou assim, não, é o contrário. É o contrário. Nós rodamos em torno de nós e, além disso, nós rodamos em torno do Sol. Nossa, quando ele falou isso, quase foi incinerado na fogueira. Quase foi queimado em praça pública. Por quê? Porque havia uma coisa chamada paradigma, havia um modelo. Não, o modelo é esse. Alguém disse há um tempo atrás, que o Sol roda em volta da Terra. Por que eu estou começando meu bate-papo assim? Por um motivo simples. Nós aprendemos na doutrina espírita que tudo muda. Tudo muda. Tudo se transforma. Tudo muda. Tudo evolui. Tudo cresce. Inclusive a forma de pensar. A forma de pensar de cada um de nós também deve. Aconselho isso a todos. Nossa forma de pensar deve evoluir. Sugiro que quem não está conseguindo evoluir, procure evoluir, porque é isso que Kardec nos traz através do ensino dos espíritos. Então, se eu hoje não aceito uma determinada situação, por exemplo, eu não sou muito legal para mexer com máquina de coisa nenhuma, o meu celular fica lá no canto. Mas quando eu vejo a minha esposa, por exemplo, entrando no banco e resolvendo um problema de banco sem sair da cadeira,
Eu me pergunto assim, pô, mas eu para resolver o problema do banco, eu tenho que me levantar, pegar o carro na cidade, entrar na loja, procurar o gerente, olha só como a coisa já muda de figura. Então mudou. Então se mudou e eu não estou sabendo lidar com isso, sou eu que estou estagnado. Não é o mundo que está andando muito depressa. Tudo bem, está assim. Sabemos que nós hoje em dia contabilizamos mais horas do que vida. Todos nós que estamos aqui, que temos compromissos, nós já acordamos, aliás, a gente já nem dorme direito. A gente já vai dormir fazendo conta para o dia seguinte, o que eu vou fazer amanhã às 8, não sei o que, papapá, às 10, não sei o que, meio-dia, corrido lá no parque, lá, almoço, entre correr no banco e almoçar, e eu volto para o... E ainda bem que o pessoal reserva horário para casa espírita, né? Já é um grande negócio, né? Palestra, né? Atendimento aqui aos assistidos, nossos companheiros de jornada. Estamos esperando ali, aqueles dois simpáticos por eu. Faz tempo, nós estamos esperando eles levantarem da cadeira e vir pro meio da sala para dentro com a gente, mas eles vão chegar lá. Cada um no seu tempo, eu também demorei bastante para chegar. Então, a primeira questão que a gente tem que pensar em termos de saúde é assim: o que é saúde de verdade? Os médicos trabalham com a saúde? Não. Nenhum médico trabalha com saúde. O médico trabalha com o quê? Doenças. Pois é. O médico trabalha com doença, ele não trabalha com saúde. Se eu tenho esse conceito de que o melhor secretário de saúde tem que ser um médico ou um dentista, eu já estou errado. Totalmente fora da caixinha. Porque o paradigma é outro hoje, o modelo é outro hoje, a ideia é outra. O cara tem que perceber, nós seres humanos temos que perceber que a saúde começa quando? Quando começa a saúde? Quando? Não, tudo bem, prevenção. Saúde tem 4 capítulos: prevenção, primeiro promoção, depois prevenção, tá? Depois saúde em busca de uma provável cura, tá? E um 4º capítulo que é a reabilitação, quando essa cura não for totalmente possível, a gente reabilita. Então, vamos pensar bem, quando é, por exemplo, eu tenho um problema aqui de coluna, eu tenho uma vértebra que foi fraturada, ela está achatada, porque existe uma enfermidade bem chamada síndrome de Paget. Ou seja, o meu osso tem lá uma osteoporose meio que louca, e eu já nasci com esse troço, mas esse negócio só se manifesta depois dos 40 anos. Você está chegando lá, né? Eu já passei dos 40. Já passei dos 40. Ele quer me consolar, mas não adianta, já passei. Mas peraí, eu não tinha isso com 30 anos. Eu lutava no karatê, eu corria, eu andava de bike, eu nadava. Depois dos 40, eu virei aquele cara que dói pra tudo. E eu descobri que eu tinha um trem lá, que eu achei até que fosse um câncer de osso. Mas como é que esse troço veio aparecer em mim? Outro dia, visitando o papai lá no Rio de Janeiro, a minha madrasta falou assim: pai, fez uns exames de coluna, deu um troço louco na coluna dele. Eu peguei a coluna dele igualzinha a minha. Um monte de coisa achatada lá. Falei: ah, então essa é a herança que vai ficar para mim. Uma coluna estrupiada. Porque essa saúde minha e dele, no desdobramento onírico, ou seja, em vários sonhos eu sonhei que eu e meu pai éramos aqueles cavaleiros lá da Idade Média, entrando em castelo, aqueles cavalos, aquela coisa toda. Provavelmente alguma tramóia a gente arrumou lá atrás, e provavelmente nós nascemos, que já fomos grandes amigos de jornada, nascemos um na relação de pai e outro na relação de filho. Então nós precisamos começar a sair daquele negócio de achar que saúde, eu vou ao médico e eu vou ficar bem, porque saúde é um conceito que hoje, embora a gente esteja num conceito, nesse tipo de conceito de bem-estar, a gente vai ter que discutir direitinho como é que é esse conceito dessa questão de bem-estar. Então vamos voltar lá atrás um pouquinho mais, tá? A saúde é uma situação tão complexa e tão difícil da gente poder realmente colocar um ponto final nela, que dentro da doutrina espírita nós temos hoje uma associação médica espírita. Temos uma associação médica espírita. Cada estado da Federação Brasileira tem um presidente da associação estadual, que existem congressos nacionais e já estamos começando a fazer congressos internacionais
né? Alguns países de América Latina, como Chile e Argentina, na Europa eu não sei, talvez a Irene possa me dizer mais tarde alguma coisa, mas nós já temos congressos de medicina espírita e já estamos começando a falar em psicologia espírita, porque esse é o quadradinho que vai ser rompido. Aquela lajota chamada saúde, né? Ela não vai existir daqui a um tempo. Não vai existir. Porque a gente ainda tem aquela coisa complicada de achar que saúde é uma questão de ausência de doença. Por que é isso? É tipo assim, isso aqui são os livros, né? Esses são, alguns eu consegui baixar pela internet, né, em PDF. Só que tudo isso nós temos em relação ao desenvolvimento e à visão hoje da saúde dentro do espiritismo. Medicina da alma e alma da medicina, Joseph Weber, um espírito de um alemão, de um médico alemão da Segunda Guerra, que se manifesta a partir do médium Robson Pinheiro. São 2 livros pequenininhos, cada um desse tamanho assim, 300 e tantas páginas. O primeiro, Medicina da Alma, é muito legal porque ele fala especificamente dos corpos espirituais. O segundo é mais legal ainda, é a hora em que ele fala do médium. E ele coloca o seguinte: olha só que compromisso terrível. A alma da medicina é o médium. Você percebe a mudança do projeto? A alma da medicina atualmente é o médium, porque quando nós estamos ali no cafofo da gente, e quando o assistido vem para nós temos capacidade de, na pior das hipóteses, transformar aquilo que para ele é uma dor num consolo. E é ali que começa a cura. Jesus tinha uma habilidade imensa de curar, mas ele sempre manifestava essa cura a partir de uma proposta de mudança, porque ele sempre dizia para o assistido dele: vai e não peque mais. Então, se Jesus, na sua grandiosidade, na sua infinitude, que eu não consigo medir nem ninguém, dizia assim: vai e não peques mais, ele estava dizendo o quê? Sabe aquela doença que você me pediu para curar? Estava ligada com o seu comportamento. Sabe aqueles pecadinhos que você acha que não tem nada a ver? Eles estão influindo no seu bem-estar. E é isso que a gente tem que começar a perceber. Não que toda enfermidade seja advinda de uma postura ou de um comportamento inadequado na vida atual. Ainda temos mais esse detalhe. Nós que somos espíritas, nós todos aqui, estamos estudando, estamos buscando, nós temos a base fundamental para que a gente compreenda a reencarnação. Não é só acreditar em reencarnação, porque hoje os médicos estão tendo que se curvar a essa questão da espiritualidade dentro da cura. Já existem escolas fazendo cursos especializados de cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? É aquele indivíduo que na fase final, vamos usar um termo inadequado, mas aquele indivíduo terminal para a vida, muitas vezes é a espiritualidade que faz a diferença. Quantos e quantos, né? Quantos e quantos indivíduos estão ali, sabe, aquele católico renitente e tal, e ele está doente, um dia o filho ou a filha diz assim: vamos chamar o padre fulano de tal, que ele gostava tanto do padre. Aí o padre vem, conversa com ele, faz a extremação. Naquela noite, o nosso irmão desencarna em paz. Então não adianta a gente ficar querendo fazer pesquisa científica se a gente não perceber que nós não temos como fazer ainda as pesquisas científicas dentro da doutrina espírita, porque você não tem como mensurar uma coisa importante da doutrina espírita, que é a mediunidade. Nós não temos como medir. Eu não tenho um mediunômetro. Então eu vou medir a dela, a dele, a do outro, vamos ver quem tem mais ou tem menos. Não existe isso. Mas quando a gente vai trabalhar dentro das câmaras, muitas pessoas entram aqui com dificuldades, uma semana, volta na semana seguinte, aí volta na outra semana, e até que um dia a gente pergunta: e você, como passou essa semana?
Ai, graças a Deus, nossa, eu estou tão aliviado, nossa, eu cheguei aqui, eu estava muito mal, eu melhorei muito. Então, eu sou franco em dizer aos senhores, eu também vim para cá, mais pela dor do que pelo amor. Mas hoje eu me obrigo a dedicar-me a isso, porque eu vejo quantas pessoas podem sair daqui de bem com a sua própria existência a partir do que a gente faz. O que a gente faz como o quê? Como alma da medicina. Porque a gente atrelou esse termo medicina à saúde, mas não é o termo mais adequado para o terceiro milênio. Não é mais. Nós temos que rever nossos conceitos. Próximo lá. Então lá atrás, como é que era a visão do homem? Quando ele lá naqueles tempos, lá da antiga Grécia, da antiga Roma, lá dos normandos, lá dos vikings, a ideia deles era essa. Deus é uma figura poderosa que fica lá em cima. Olha que interessante, né? A gente achava que Deus ficava lá em cima e que se a gente não se comportasse bem, mandava um raio e dividia o cara no meio. A partir desse momento, uma parcela muito grande das religiões criou a característica de um Deus punitivo. Deus vai te castigar, se pecares, serás castigado. A partir disso, nós, ignorantes, espíritos ignorantes que somos, começamos a pensar assim, peraí, então, se eu puder livrar o cara do pecado, quanto eu ganho? E nessa de quanto eu ganho, a gente sabe que, infelizmente, muitas doutrinações, muitas igrejas buscaram essa fórmula. E muitas casas espíritas também. Não tira o espiritismo da reta, não. Por quê? Porque o indivíduo, na sua dor, muitas vezes ele paga o que não tem para se livrar desse sofrimento. Não é? Então essa ideia do Deus punitivo é que atrelou a questão da saúde à religiosidade da gente. Aí, depois passado um tempo, já lá no pós-guerra, quando a ONU foi criada, aquela coisa toda, alguém chegou e disse assim, não, mas então nós temos que definir saúde. Então vamos definir. O que é saúde? Saúde é uma condição de bem-estar. Então, se o cara tem uma sensação de bem-estar, ele tem saúde. E não apenas ausência de doença. Né? Aí vem outra pessoa e diz assim, mas espera aí, bem-estar como? Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Por exemplo, se eu recebo pagamento e não tenho muita dívida, que beleza, é um dia de bem-estar. É um dia de bem-estar. Nossa, vai sobrar, vou pôr na poupança. Né? Então é um dia de bem-estar. Aí começamos a perceber que esse bem-estar não pode ser num único aspecto. Né, num único quadrado. Lembra que eu falei que nós não somos quadrados? Né? Então se eu estou bem de grana, beleza, está tudo de bom. Ah não, mas se eu não tenho doença, está tudo de bom. Tá bom, eu não tenho doença, estou aqui, estou ótimo. Só que o meu filho está com febre, são 2:30 da manhã. Aí eu me estresso, me levanto, pego o carro, saio correndo. Quando tenho carro, senão eu peço socorro para o vizinho, tem, eu não tenho. E vou lá para o posto de saúde, para o UPA, sei para onde for, para tentar resolver uma crise convulsiva do meu filho, uma febre da minha filha, entendeu? E a gente continua ainda navegando naquela ideia de que saúde, hospital, saúde, hospital, hospital, saúde. Tá? Hoje, por exemplo, muitas coisas que matavam mais facilmente, que aniquilavam, que desencarnavam as pessoas, são resolvidas com vacinas. Não há como fazer de conta que não existe. Não faça de conta que não existe. Porque se está aqui, se Deus criou e propôs que a gente fizesse, é porque a coisa está vindo de cima. Nada acontece sem a vontade do Criador. Isso nós já falamos, fazendo palestra, lemos nos livros, com nossos livros, tudo mais. Então, aí pegaram a saúde mais uma vez. Vamos dividir. Então, tem que ser o bem-estar físico, mental e social. Ah, meu Deus, ficou pior aí. Então, se tem esses três elementos, danou-se. Ninguém tem saúde. Ninguém tem saúde. Não existe. Para que nós usamos a palavra saúde se ninguém vai ter? Não é verdade? Então, aí a gente começa a pensar assim. Aí é que é muito importante a gente ver que nós somos hoje seres espiritualizados. Nós somos espíritos
Mas o fato de ser um espírito, muitas vezes nós não temos nenhuma noção de espiritualidade, porque a gente acaba sendo espírita, católico ou evangélico protestante só no momento, ou na religião judaica, só no momento em que a gente está interessado nisso. Fora disso, tudo aquilo que eu rezei, tudo aquilo que eu pus na minha frente, perde valor, porque na hora em que meu galinho doer, pronto, acabou tudo. Ou então ao contrário, eu fico aquela vida inteira só usufruindo do bem bom. Na hora que dói o caminho, eu corro na primeira igreja e começo a comprar terço, e faço missa, faço oração, e aí dali eu vou dar uma passadinha na casa espírita, faço um descarregozinho na sexta-feira lá na Universal, e vamos que vamos. Então, quando a gente está mudando o paradigma de saúde, nós que estamos aqui podemos começar a pensar numa saúde holística. Nós não somos o centro do universo, nós não somos o centro do sistema planetário, nós somos uma quinquilharia de nada no universo imenso. E na hora em que a gente começar a perceber que nós fazemos parte desse universo, a gente começa a ter menos medo. Porque o grande problema da saúde não é a falta de saúde, é o medo. É o medo da falta de saúde. Isso é uma encrenca. É o medo da falta de saúde. Tem gente que anda com mala de radiografia, não sei o que, já fez não sei quantas, papapá, e vai daqui para lá. Tudo bem, existem doenças que são severas. Nós vamos ter que trabalhar em cima dessas enfermidades. E existem doenças como o câncer, que se antigamente a gente dizia assim, fatalidade absoluta, hoje não dizemos mais. Os portadores de HIV, antigamente no começo, não tem mais jeito. Começou, não tem mais fim. Hoje não. O indivíduo tem uma série de alternativas para se manter, só que tem um detalhe, ele tem que se manter sadio. Né? Tá? Então, bem-estar físico, vamos lá, mental e social. Mental, físico, vai. Esse cara é doente? Sim ou não? Sim ou não? Perguntar a terceira vez. Se ninguém responder, vamos embora, porque está todo mundo dormindo. Sim ou não? Não. Fisicamente sim. Fisicamente sim. Mas ele é doente? Não. O legado que esse cara deixou para nós, um cara que aos 12 anos, aos 20 anos, 24 anos começou a ter um problema, mas a cabeça continuou pensando, e produzindo, e escrevendo, e dando aula, e tentou traduzir toda aquela loucura da física. Ele tem limitações, né? Ele tem limitações. Esse cara não vai jogar futebol, mas... E esse aqui é doente? Esse cara, você deve conhecer, você deve conhecer. Medalha de ouro. Esse cara é medalha de ouro. Esse carinha aqui, olha aqui as próteses que ele está usando. Olha a alegria estampada no rosto. Então vamos começar a perceber que a questão da doença tem muito mais a ver com aquilo que você enxerga de você do que necessariamente com o que o teu corpo está te mostrando. Sacou? Sacou, tia? É muito mais aquilo que a gente enxerga da gente, né, tia Carmen? Sim. Que às vezes a pessoa se enxerga de tal. Você quer ver um exemplo interessante disso, Carmen? Anorexia nervosa. Dá mais em mulher do que em homem. Em homem é mais aquelas obesidades móveis e tal. E a mulher chega, pega assim, a roupa está seca. Ela pega a roupa, olha e diz assim: gente, eu estou enorme de gorda. É pele e osso. Mas ela, nesse momento, ela está fragmentadíssima. A enfermidade é uma coisa muito séria nela. Então nós já começamos a perceber que muitas vezes a enfermidade está muito mais no aspecto da minha percepção do que necessariamente do que está no meu físico. Não é? Então tá lá, do ponto de vista físico. Do ponto de vista mental, olha que gracinha que eu trouxe para você. Quem já assistiu o filme Colegas? Levanta o dedinho. Aí já assistiu. Tia Carmen já assistiu, o coleguinha ela já assistiu. Colegas é um filme projetado, dirigido, tá? Produzido por algumas empresas que apoiaram esse jovenzinho aqui, que eu esqueci o nome, que é casado com essa fofinha, e esse rapaz que também entra no Contraceleste. Eles são 3 meninos portadores, são 3 pessoas, melhor do que falar meninos, são 3 pessoas portadoras da síndrome de Down.
O filme é uma delícia, você morre de rir das palhaçadas desse camarada aqui, desse aqui quando ele destrambelha. E tem uma hora lá que eles resolvem tomar uns pifão, aí pronto, só para rir mesmo, né? E como é que você pode chamar isso aqui de enfermidade? Até um tempo atrás, quando você pega o livro dos Espíritos, sabe qual era o termo que se dava para esse tipo de pessoa? Vamos ver quem já leu o livro dos Espíritos. Não é? Não, hein? Não, mongol era uma das denominações porque a gente achava que esse crânio seria idiotia. Então, o que está escrito na época de Kardec é que ele via esses indivíduos aqui, a idiotia e a loucura. Está no livro dos Espíritos. Que é quando ele pergunta, né, e os jafalantes espíritos de verdade falam para ele que a idiotia e a loucura seria melhor estudada no futuro, tá? Mas que ela era consequência de atitudes de vidas pretéritas, de vidas passadas. Tá? Essa criança é uma criança autista que toca maravilhosamente bem. Nós temos um jogador de futebol jogando na Espanha chamado Messi, que é um extremamente, como é que se diz, habilidoso para o futebol e que é portador do chamado transtorno de autismo, ou melhor, do complexo de autismo. Tá? Porque o autismo hoje já sabemos que ele tem desde uma certa gradação até uma outra gradação mais intensa. Para tudo é assim. Dependência química também é nível de gradação. Esquizofrenia é uma gradação, né? Só ser sogra que não é gradação. Sogra é sogra e pronto. Social. Tá bom. Morador de rua. Hoje teve um incêndio grave em São Paulo. Mas olha só, a gente sabe que muita gente que veio às vezes de núcleos de favelização crescem de tal maneira que se tornam pessoas importantíssimas dentro da categoria social do nosso estado, do nosso país e até do nosso planeta. Indianos que começaram a vida como crianças assim necessitando de assistência, hoje estão lá no Vale do Silício desempenhando capacidades estratosféricas de produção. E o mais interessante dentro da questão social está aqui, ó. Quando essa questão social ela recebe solidariedade, amor, caridade, o aspecto de saúde se modifica. Nós temos um grupo trabalhando muito com a oncologia dentro do hospital, não é? Nós temos um grupo que apoia pessoas de outras igrejas e de nossa casa espírita também, apoiando. Então, solidariedade, eu acho que a questão solidariedade começa a resolver aqui esse lado do social da doença. Agora, só que eu não posso deixar um esgoto a céu aberto. Eu tenho que intervir. E se eu sou gestor público, talvez seja melhor eu pensar bem para onde eu estou levando essa grana, né? E esquecendo de cuidar dos esgoto a céu aberto, porque com certeza mais tarde eu vou ter que, na lei de ação e reação, me compromissar com essa mudança, né? Tá? E aí, de bom, isso tudo, vou passar 5 minutos hoje. O livro dos Espíritos, que são os princípios da doutrina espírita, fala hoje da questão espiritual. Fala dos espíritos, fala da volta do espírito à vida corporal, da intervenção dos espíritos no nosso mundo corporal, lei de conservação, a lei da sociedade, o aperfeiçoamento moral. E aí, logo após, você começa a ver penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros. Ou seja, gente, não tem como vincular as minhas perdas na atual encarnação, principalmente ligadas à saúde e doença, se eu não vincular isso a um aperfeiçoamento moral. Então, se eu hoje tenho um problema físico, tenho lá o meu problema de coluna, tenho lá o meu problema de prótese que eu vou ter que fazer na perna, né? Tem a minha miopia que eu já operei, tá legal, um lado tá legal, o outro tá ficando um abacaxi só, né? Tá? Mas por enquanto eu tô conseguindo nem usar óculos, eu tô vendo a hora, antigamente eu nem enxergava no relógio, o que dirá o ponteirinho da hora. Fiz cirurgia, ou seja, o Criador me permitiu uma melhoria, uma mudança. Ele permitiu que exista uma cirurgia
que existisse uma cirurgia que me ajudasse nisso. Paciente com alteração de retina, que fazem laser, dói pra caramba, mas que pode haver uma melhora, porque vai dar tempo dessa pessoa ler um pouquinho mais, talvez o livro dos Espíritos, aceitar um pouco mais as coisas como são, porque a dor, quando ela chega, não necessariamente é sofrimento. A dor, muitas vezes, vem de todas as nossas imperfeições antigas, e são penas e gozos do momento, mas eu posso superá-los. Chico Xavier praticamente não enxergava. Chegou nos 70 anos, aquele negócio dele lá já estava que estava. Além do que ele tinha angina, né? Tinha uma série de enfermidades físicas, e o cara foi até os 92 anos. E ainda se deu ao luxo de assistir o jogo de manhã. Eu acho que ele morreu por causa do jogo, né? Porque ele morreu logo após o jogo, o Brasil foi campeão, de tarde ele faleceu. Tenho para mim que o coração dele falhou naquela hora, de tanta emoção. O meu já não se emociona tanto assim com a seleção brasileira. Quem sabe esse ano, né, melhora um pouco. Queridos, e aí a gente tem que ponderar um pouco nisso aqui, ó, a tolerância. A gente tem que aprender a aceitar, inclusive quando essa enfermidade se instala. Claro, você não vai abandonar, não vai ficar se auto-enganando. Eu estou numa situação muito ruim, mas tem muita gente que faz esse auto-engano meio que subconscientemente, né, tia Carla? Porque olha, gente do céu, meu Deus do céu, a minha mulher trouxe um livro para ler. Como é que é o nome, não, Naina? Esse último que você falou, A Alma do Mundo, em que Inácio Ferreira, Dr. Inácio, ele coloca especificamente o abacaxi na mão da psicologia. O problema é seu, cara. Vai sobrar para tu e para os outros colegas da psicologia que estão por aqui. Porque o negócio é o seguinte, gente, o nosso subconsciente, que Freud descreveu maravilhosamente lá em 1890, 1910, por aí assim. Gente, hoje nós estamos atrelando o subconsciente com tudo aquilo que a doutora se empenha aí, está feliz da vida por causa das apometrias. A divisão dos corpos de subníveis está diretamente vinculada com o subconsciente humano. Faz de conta que eu não falei isso. Se alguém disser que eu falei isso hoje, eu digo que é mentira. Porque isso está muito lá na frente. Vamos ficar no nosso beabá. Só que eu tenho que aprender uma coisa. A minha atitude com o meu corpo, como você passou isso lá atrás. A minha atitude com o meu corpo define meu futuro. Se eu ganho do Criador um corpo perfeito, sadio, se eu enfiar ele na jaca, se eu jogar fora aquilo que eu tenho, sabe, aí na outra reencarnação eu volto com uma série de problemas, porque eu fundamentalmente creio nessa reencarnação. Ou se nessa reencarnação eu estou tendo uma série de problemas, aqueles menininhos bonitinhos que eu mostrei lá, todos eles tiveram uma reencarnação com dificuldade, mas não estão se sentindo doentes. Esse é o diferencial. Provavelmente são espíritos cujo o acordo na espiritualidade maior foi o seguinte: você vai voltar assim, não, volto, com o maior prazer, vou pastar, vou, mas vou fazer o possível para fazer outras pessoas felizes. Então essa é um engano, porque tem gente que fica ali, ai meu Deus, é Jesus, perpetuando um comportamento de doença. Faz possível para que todo mundo diga, ai, coitadinho, perda de vontade, eu quero ser liberto ou vou ficar nessa de coitadinho? Tem que ter vontade, é isso que eu tenho. Eu vou ter que furar o olho para botar uma outra lente lá de vidro, não sei o que, artificial, vou fazer, tem que fazer. Atenção distorcida, a hora em que o indivíduo começa a levar tudo para a doença. Cumplicidade, isso aqui é muito importante. Isso vale inclusive para a questão da dependência química, cara. Cumplicidade é uma coisa terrível. As pessoas sadias, os familiares sadios, eles entram, aceitam a enfermidade de si ou do outro, mas não se comprometem muito com essa coisa do coitadinho. Não, olha, você está coisa, não, mas eu não queria ir lá. Não, você vai, você tem que ir porque é a chance que o Criador está te dando de melhorar. Ai, não, eu não quero. Mas sim, se você não quiser, tudo bem. Então me avisa que eu vou ficar no meu sofá, ou eu vou na cidade fazer o que eu tenho que fazer. Não tem que ficar paparicando. A outra pessoa tem que crescer espiritualmente para aceitar aquilo que o desígnio do Criador. E desistência. Chega uma hora em que às vezes a pessoa vai se tornando mais hábil no manejo da muleta. Entendeu? E aí
vamos lá na casa espírita, vamos fazer uma sessãozinha lá de ajuda para você, vamos fazer um magnetismo. Aí no dia seguinte, passou a coisa, eu devia ter ido, não fui, né? Eu estava tão cansado, e vai perpetuando. O que você acha que está acontecendo com esse perispírito? Nós somos basicamente corpo físico, perispírito, entre aspas, né? E espírito. Esse perispírito está sendo contaminado pelo meu próprio pensamento de negatividade. Ah, não, eu não consigo, eu não quero, eu não vou. Ai, não, ai de mim. Não tem jeito. Se eu não fizer força, daqui a pouco eu desencarno muito mais pela má vontade de me erguer do que necessariamente pela enfermidade que está ali. Né? Então, gente, eu espero que a gente possa ter trazido uma mensagem assim, bastante prática disso. Literatura não falta para a gente estudar sobre isso, quem quiser estudar. Tá? Qualquer coisa a gente pode até divulgar através da própria casa, deixa a lista lá na biblioteca para quem quiser pegar livros sobre isso. E tem uma frase interessante assim, tá? De Pedro, na primeira carta de Pedro, chama-se, nesse livro aqui, ó, não vou ler o texto todo não, por causa dos nossos horários, no livro Pão Nosso, da Lavra de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele diz assim, Pedro diz assim, lançando sobre ele, sobre Jesus, né? Lançando sobre Jesus todas as vossas ansiedades, porque ele terá o cuidado de vós, ou seja, Jesus cuida de todos nós. Ele é o mentor deste planeta. Cada espírito que está ao nosso lado, nos apoiando, na verdade é um emissário. E como nós também somos, tá? Ele é, na verdade, um trabalhador para a seara de Jesus. Então, ou eu tenho fé ou eu não tenho. Porque muitas vezes a gente fica em cima do muro, é um direito nosso. Nós somos humanos, temos um corpo físico que atrapalha, inclusive, o nosso poder divino. Mas eu creio que, na realidade, se a gente não tiver de braço dado com Jesus, o sofrimento vai ser maior que a dor. Tá legal? Então tá. Vamos fechar aqui para a gente trabalhar.